Conta mais no ar, conta mais do que, ou melhor, de quem? De Josué de Castro, que foi alvo do professor André Martins, doutor em História Econômica, fez um pós-doutorado sobre Josué de Castro, geógrafo, pensador, médico, tudo misturado para se tornar um dos mais importantes pensadores do Brasil em todos os tempos. Ele vem sendo bastante citado ultimamente, não é, professor? Acho que de uma maneira que um pouco indesejada, né? Bom lembrar de Josué sempre. Eu acho que, na verdade, o bom teria que ele não tivesse sido esquecido por tanto tempo, as suas lições. Houve um apagamento junto com 19% dos brasileiros que passaram nos últimos 3 meses do ano passado. 19% dos brasileiros experimentaram, vivenciaram uma situação de insegurança alimentar grave, né? Ou seja, passaram fome. São dados muito recentes aí do Inquérito Nacional de Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, que foi feito pela rede Pensan, né? Uma rede importante, reúne pesquisadores de alto nível. E, enfim, além desses 19%, numa situação mais extrema, você tem 55% dos domicílios brasileiros, isso é mais de 116 milhões de pessoas, que nesse período vivenciaram alguma insegurança alimentar, não necessariamente a mais grave, porém, né, o problema não é a mais grave, é esse conjunto inteiro. E ressurge Josué com suas lições. Pois é, um dos principais focos dos estudos do Josué, do pensamento do Josué, foi a questão da fome. Ele Geografia da Fome, né, um dos livros dele. Ele tentou, Sim, sim. ele buscou mapear onde é que está e como é que acontece a fome no Brasil. E parece que era uma época em que não se queria falar disso, né? Era assunto para debaixo do tapete, ou naturalizado, é assim mesmo. Tem gente que tem dinheiro e tem gente que passa fome, como se as pessoas fossem culpadas por essa fome. Tem um pouco disso, professor? Sim, eu acho que Josué enfrentou ao longo da vida algumas batalhas. A propósito do que você colocou, André, eu acho que a primeira batalha, vale lembrar, né, que Josué enfrentou foi no nível, foi uma batalha pessoal mesmo. Ele foi um, um sobrevivente, eu acho que é a propósito do que tem acontecido, ele foi um sobrevivente de uma epidemia, que foi a epidemia do influenza, do chamado influenza espanhola, né? A gripe espanhola de 1918. O Recife foi a capital e primeiro por onde entrou uma das, acho que o Rio também, mas aqui teria aportado uma das primeiras embarcações trazendo pessoas infectadas. A contaminação foi muito rápida, sabia-se muito pouco sobre, né, com prevenção, contaminação. E isso no segundo semestre, aí, talvez setembro de 1918, quando então o menino Josué tinha 10 anos. E em 3 meses, no fim do ano, pouco antes disso, a epidemia tinha feito 2.000 mortos, mais de 2.000 mortos. Veja, até hoje, em Pernambuco, temos 4.000, né? Considerando a diferença populacional. Então, ele é um sobrevivente. Ele é filho de um migrante paraibano, mãe pernambucana, e cresceu em condições muito mais modestas. Eu acho que Josué ele acabou beneficiado, como alguns outros dessas décadas de 10 e 20, pelas reformas educacionais do período, né, chamada Reforma Carneiro-Leão, e ele pôde estudar, concluir seus estudos secundários e foi estudar medicina primeiro na Bahia, né, depois
na Faculdade de Medicina da então chamada Universidade do Rio de Janeiro. Depois seria a Universidade do Brasil, é a futura UFRJ. Essa sendo sua batalha em nível mais pessoal. Teve uma infância difícil, não exatamente só por privações. O pai era um pequeno comerciante de leite, imagine. As pessoas, para quem conhece o Recife, há de se espantar saber que Josué residiu na rua Joaquim Nabuco, número 1, que é mais ou menos hoje, onde fica hoje um enorme hospital, é o centro nervoso da cidade do Recife, o bairro do Derby. Enfim, é um local que em nada inspira uma infância até tranquila, vivida próximo ao mangue, né? Essa referência tão importante na vida dele, que muitas vezes ele é lembrado, né, pelos mais jovens pelo movimento do Mangue Beat, de Chico Science. Esse Chico Science e sua turma, Fred 04, o Mangue nunca deixou Josué. Não eram tão distantes como é hoje. A formação de Josué se beneficiou muito, de certa maneira, de um debate que ele, desde das bancadas lá da Faculdade de Medicina na Bahia e no Rio, ele pôde acompanhar que o debate sobre a nacionalidade brasileira. Ele é um homem, né, nascido em 1908, então ele mais ou menos compartilha da mesma geração de Gilberto Freire, com trajetórias muito distintas, mas ambos, entre outros, acompanharam o debate sobre a nacionalidade brasileira que se colocava ali, que é uma das matrizes do pensamento social brasileiro. Aquele debate que foi iniciado nos anos 1870, talvez, por Nina Rodrigues ou Roquete Pinto. As consequências de Canudos, o impacto trazido pelos sertões, a discussão de Paulo Prado sobre o Brasil, a perspectiva de Oliveira Viana, que é um autor que eu tenho dito que é muito mais importante do que se possa imaginar, e conviveu com pessoas também interessadas nessa temática, antropologia então chamada antropologia mais tradicional. Um colega seu foi o Arthur Ramos, né, que é alagoano, muito interessado na cultura africana. Ele, da perspectiva dele, ele tentará responder às objeções eugenistas, às objeções quanto à produtividade do brasileiro, né, de uma perspectiva médica nutricional. Esse é o ponto de partida de Josué, porque ele acabou escolhendo o que seria hoje uma especialização mista aí, um híbrido de nutrição, nutrologia e gastroenterologia. Um médico, então, e um pouco endocrinologia. Um médico que cuidava dessa parte alimentar. Era um médico muito jovem, imagine, formado em 29, quer dizer, com 21 anos. Nas condições de então, isso era possível. Ele começa a clinicar em 1929. Ele é de setembro, então, quer dizer, ele se forma aí e já entra, quer dizer, ele também retorna ao Recife em plenos anos 30, né? E se estabelece rapidamente como médico que tinha a solução para problemas de diagnósticos imprecisos de outros médicos locais, porque ele incorporava esses saberes, essas novidades também no campo da nutrição. As pessoas comiam mal, e aí não consegue ser integrado na burocracia do governo do Estado, possivelmente aí por questões envolvendo já os anos 30, mas acaba, por outro lado, se preparando para a carreira acadêmica. Quando ele também, muito jovem, 32, presta concurso para a Faculdade de Medicina que estava, né, começando. Pernambuco não tinha, né? Então, uma faculdade de medicina. E ele se candidata a uma cadeira da área de fisiologia da nutrição. E já apresenta
uma tese, né, o problema da alimentação no Brasil, o problema físico, o detalhe mais técnico, mas ele tenta justamente colocar essa contestação desde a perspectiva dele, né, da nutrição, então, muito ainda médico, Josué, esse jovem Josué, muito médico, a perspectiva de uma contestação às teorias da nutrição, da alimentação, então, do que se chama metabolismo basal, né? E quanto você precisa se nutrir para gerar energia e para trabalhar, depender de seu ofício. E ele contesta as teorias porque diz que as teorias são teorias importadas. Era preciso analisar o metabolismo basal do brasileiro sob as condições, né? Um primeiro lance geográfico aí, no espaço, sob as condições em que ele trabalha. Da incorporação do mestiço ou do brasileiro, de verdade, né? Que não era menos produtivo por ser assim, né? Então ele acaba formulando isso uma frase sintética fantástica. Não é mal de raça, é mal de fome. E isso ele percebeu na polícia militar, quando ele trabalhou junto à brigada de polícia, diagnosticando problemas os recrutas, os soldados eram fracos fisicamente, detectou problemas de alimentação. Quando foi contratado por uma indústria para identificar por que estavam com tanta frequência haviam casos de tuberculose, e ele é demitido, dispensado dos serviços, que ele diz, olha, se dirige ao dono, o contratante, diz, olha, o problema aqui não é que as pessoas estão pegando tuberculose, porque elas estão com fome. Ele não disse direto, porque você já tinha a situação de mercado, as pessoas não tinham mais acesso aos alimentos que comiam, né? Precisavam comprar. E depois, esses elementos ele levará para esse trabalho, que o alçará a Faculdade de Medicina, onde rapidamente se transforma num professor muito, muito querido. Os depoimentos que eu pude obter escritos, né, já, mas de ex-alunos, que era um homem que dava aulas luminosas, né, porque fazia sempre essa aproximação com a realidade, né? Se imaginar que, então, a carga teórica das aulas fosse muito pesada. Então, ele sai e as batalhas vão aparecendo na vida desse homem, né? Que tem uns traços de personalidade também, cabe dizer, né? Denotando certa instabilidade. Então, claro que ele já era conhecido por uma da pesquisa que ele fez, que eu mencionei, foi, né, na Polícia Militar, depois em fábricas, fazendo, né, inquéritos alimentares, no que ele foi um dos pioneiros no Brasil, né? Talvez o pesquisador brasileiro pioneiro, porque há uma discussão em torno dessa primazia ou desse pioneirismo. Dessas pesquisas foram como que o embrião dos inquéritos alimentares ou os inquéritos de condições de vida, né? Que deram nas pesquisas, por exemplo, feitas pelo DIEESE, de cesta básica, e na POF, do IBGE, a pesquisa de orçamentos familiares. Então chamava-se inquéritos, parece que agora o termo tem voltado, mas então o termo era inquéritos, e eram pesquisas que incorporavam os métodos de pesquisa de então, por exemplo, o método monográfico de Leplay, em francês, fazer pesquisas em famílias, né? Ou com indivíduos isolados em seu ambiente de trabalho. E ele coordenou uma pesquisa, a partir dessas experiências com a polícia e com essa fábrica para a qual ele foi contratado, para dar um parecer médico, tentando responder essas perguntas dessa fisiologia nos trópicos.
E as conclusões são terríveis. O padrão de vida, né, dos operários que trabalhavam em fábricas no Recife era o pior possível. O padrão de consumo, né, era muito precário, pobre em nutrientes. Comia-se aí uma meia dúzia de itens, né, que só eram possíveis de ser adquiridos porque o custo com aluguel no Recife era muito baixo, e era muito baixo porque as pessoas moravam em mucambos. Era muito comum a moradia, então, que são mucambo designa, né, aqui entre nós, a morada de pobre. Mas a palavra é uma palavra originária da língua quimbundo africana, que designa é como se fosse a forquilha, né, onde você coloca outras paliças para fazer uma proteção ali, que era usada por guerreiros, pelos jagas, né, que foram uma desses contatos que os colonizadores portugueses tiveram por conta do tráfico transatlântico. Eles trazem essa palavra, né, com a ideia de refúgio para designar quilombos no primeiro momento. O termo quilombo vem depois. O termo primeiro que designava quilombos era o mucambo. O mucambo acaba migrando para designar a morada de pessoas pobres, né? É a clássica casa de taipa com a cobertura de palha, com aberturas, né? Ele próprio tem uma descrição muito apurada dessa, que em si ela foi na época objeto de debate aqui. O Freire era um defensor fervoroso do mucambo, que via qualidades ecológicas, mas o Castro apontava, não, tudo bem, você tem uma casa que é ventilada, na medida em que você mantém esses elementos construtivos e não substitui por zinco. Mas a questão é onde estão os mucambos. Os mucambos estavam muito próximos ou no contexto mais amplo do mangue, que eram áreas que não se prestavam nenhum uso comercial e imobiliário. Essas pessoas fossem recifenses de origem ou migrantes, como era muito comum, que estavam vindo da zona da mata, com uma intensa migração que se dá nas primeiras décadas, né, do século XX para o Recife incha. O Recife até hoje é a capital, não há grandes modificações da área urbana do Recife, não se incorporou nada. Então o Recife é a menor capital em extensão. É uma cidade realmente muito compacta por sua topografia, por ser muito vazada, cortada, né? A parte meio submersa, os próprios mangues. Então, essas moradias passam a ser moradias de trabalhadores. Boa parte dos trabalhadores, mesmo alguns qualificados, moravam no mangue, né? Em bairros muito de arrabaldo. E esse pessoal, a principal fonte de proteína, quando não a proteína animal, vinha do caranguejo que habitava ali, né? Era um dos elementos do ciclo do caranguejo que ele descreve. A alimentação era muito pobre e isso tornava-os todos muito vulneráveis a doenças. A mortalidade infantil era altíssima, né? E a expectativa de vida muito baixa. Isso era uma realidade. E ele, ao descrever isso, no trabalho técnico, ele ganha uma notoriedade suficiente para subsidiar a comissão do salário mínimo de 1938, né? Que inclui ali um ensaio de cesta básica, né? De noção de cesta básica, o de mínimo necessário. Então, ele participou ativamente desses debates, mas ele já vem ao Rio com credenciais, né? O Rompante talvez tenha dado o empurrão final, né? Mas ele, certamente, há de ter percebido que ele precisava ir para o centro, então o centro do país, nesse sentido, decisório, né? Para ver se levava adiante algumas das propostas de política pública que ele já idealizava, né? E não tardou para ele ser incorporado
burocracia varguista, já no início do APS, que é um órgão importante, né? A parte toda de coordenação de políticas de mobilização, de racionamento, de mobilização da guerra, quando o Brasil declara a guerra. Então, a fundação de institutos de pesquisa sobre nutrição. Então, ele circula nessa burocracia e vai ajudando a formar uma burocracia de nível especializada, formar quadros nesse campo da nutrição. Um promotor mesmo dessas iniciativas. Acho que pouca gente sabe, tirando realmente quem pesquisa sobre o assunto, ou o nosso pessoal da antiga há de lembrar de uma iniciativa assim, que quem tem acesso a essas informações fica impressionado com o avanço de algumas políticas sociais, né? As questões do Estado Novo à parte, aí, o próprio Josué não parecia se preocupar com elas. Mas o fato é que o SAPS criou, a partir do SAPS criou-se foram criados restaurantes, famosos restaurantes do SAPS, com cardápios elaborados por nutricionistas desses quadros que ele estava formando, em várias capitais do Brasil, em outras cidades grandes, mais no eixo centro-sul, né? Mas teve uma repercussão impressionante. E não era apenas o almoço. O SAPS foi pensado como um espaço. O SAPS servia a chamada desjejum escolar para os filhos desses trabalhadores, né? Tinha um espaço com biblioteca e tinha outro espaço com discoteca, coleções de discos. Então, a ideia é que o trabalhador precisa se alimentar em diversos sentidos. O grosso da produção de Josué, há uma conexão entre os escritos que resulta em Geografia da Fome de 46, a sua própria experiência. Mas de 1933, que é as condições de vida da classe operária no Recife, e 32, um problema fisiológico da alimentação no Brasil, e há uma trilha aí percorrida por livros onde ele repetia alguns textos, colocava outros, e sempre avançando nessa discussão mais ampla do problema da alimentação no Brasil, até que ele escreve Alimentação à Luz da Geografia Humana, 39, 40, em que ele efetivamente incorpora o método geográfico e faz um primeiro mapeamento das áreas alimentares, constatado, né, endêmica ou epidêmica, fome de surtos ou uma fome constante, que é a parte da área amazônica, a área açucareira toda, o Nordeste açucareiro. Ora, então, ele, entre 46 e 48, esse livro terá certamente sido lido por muitas pessoas, né, que participavam do debate, então, e ele, para responder um pouco a sua pergunta colocada mais cedo hoje, disseminada a mensagem que Josué queria passar com Geografia da Fome, disseminado o diagnóstico, você tem um livro ali que estraga a festa que se estava preparando do desenvolvimentismo dos anos 50. Eu em outro momento, em outro texto aí, eu chamei do bossa-novismo, né, desenvolvimentista dos anos 50. Antes da bossa nova se afirmar como tal, não a bossa, o gênero, digo, essa bossa nova, que foi o desenvolvimentismo, essa modernização que se aspirava para o Brasil, ela é puxada, né? Puxa-se um freio aí, que é o alerta que o país passava fome. E não se devia apenas às secas, que eram episódicas e que, sim, causavam fome, a fome epidêmica. Porém, o país tinha problemas irresolutos aí de fome havia muito tempo. Era muito desigual. A desigualdade se expressava, antes de tudo, por essa existência de enormes bolsões
tamanho das regiões. Então, o estraga-prazeres, né, que terá sido a geografia, é um alerta, né? Mas você tem, some-se a isso, somem-se as estatísticas que começavam a sair, os censos do início dos anos 50, que mostravam que o país, que o Nordeste estava muito defasado em relação ao Sudeste, ao Centro-Sul, e não se trata apenas de um atraso em termos de desenvolvimento industrial. O Nordeste perdia espaço nos mercados onde ele tinha alguma vantagem. Por exemplo, o algodão, São Paulo já era autossuficiente em algodão. O algodão já produzia com excedente. O açúcar passava por lenta disseminação no território nacional. E as secas mais severas, a seca de 53, a seca de 51, 53, elas vão agravando esse quadro, né? Porque a cada seca você tinha uma população atingida maior, pelo crescimento populacional nas regiões atingidas, ou a depender da extensão das secas, que beiravam, que não ficavam apenas na região mais clássica semiárida, como se aproximavam no agreste e da área mais úmida, né, nas franjas, nas fronteiras ali do agreste com a zona da mata. Tinham suas implicações de migração temporária, e você tinha esses quadros de fome epidêmica, né? Então, colocava-se, acho que esse é um momento, Josué nunca é diretamente associado à questão regional, porque ela é uma questão sempre e com justeza associada, antes de tudo, a Celso Furtado, mas diríamos, pode dizer que a geografia da fome ela prenuncia esse debate da questão regional, né? As expressões da questão regional. E aí, nos anos 50, novos desafios se colocam para o nosso menino do mangue. Outro dia a gente recebeu o professor de filosofia Pedro Paulo Pimenta, da USP, e ele a gente conversava sobre Rousseau, e de como o Rousseau tinha entendido no século XVIII que não haveria democracia possível, de fato, numa sociedade muito desigual. E o diagnóstico que o doutor Josué de Castro dá é esse, né? A desigualdade está fazendo, é uma doença muito grave do nosso país, da nossa vida em comum. Então, século XVIII, século XX, meio do século XX, até antes da metade do século XX, Josué trazendo esse diagnóstico que você disse também aí, que estragou a festa do desenvolvimentismo. Estamos aqui inaugurando fábrica de... Como chama aquele carrinho que tem a porta na frente? E Romizeta. Empilhadeira. Tá. Não, Romizetas, Fuscas chegando aqui, mas tem gente passando fome, né? E a gente quase aprendeu a lição, ou é uma lição que o capitalismo, e daí estou chamando o economista, o historiador, estão todos misturados em você. O capitalismo não permite isso? Ou permite? Dá para resolver esse problema da desigualdade e da fome? É interessante que as primeiras edições do Geografia da Fome, eu não me lembraria agora até qual edição, o livro teve acho que 11 edições ou 12, né? E ele foi sendo sucessivamente reeditado entre 46 e 69, creio. É uma edição muito mais recente, uma ou duas. Mas ele começa com o subtítulo A Fome no Brasil. Depois,
o título Geografia da Fome passa para o dilema pão e aço. Deixa eu ver aqui, só conferir se acho que é isso mesmo. O dilema Geografia da Fome, e o dilema brasileiro, pão ou aço. Esse dilema, assim colocado, ele faz uma fina ironia aí com um esquema explicativo que se ensina aos estudantes de ciências econômicas e economia, né, até hoje, chamada curva de possibilidade de produção. A economia, em dado momento de sua evolução, suas transformações epistemológicas e como ciência, ela passou a ser considerada como uma espécie de análise de um padrão de escolha, né, entre meios escassos que têm usos alternativos. Então, o conceito gira em torno de uma ideia que é de escassez de recursos e que você pode otimizar o uso desses recursos, fazer combinações as mais diversas. E, por fins de simplificação, começa se explicando essa escolha a um estudante, colocando a situação que, na verdade, era de uma economia de guerra. Você vai, ou manteiga e canhão, ou pão e aço. Você vai produzir mais pão ou mais aço, né? E qual a medida da renúncia de um, se você quiser produzir mais do outro. Isso é uma assunção de que, considerando um determinado padrão de necessidades, você vai ter que fazer algum tipo de corte, e está na raiz desse pensamento que orienta muitas decisões de política econômica. É a chamada economia mainstream. Ela, em sua essência epistemológica, ela segue por aí, né? Você tem que cortar o orçamento. Então, por exemplo, o que mais ouvimos aí, a política fiscal é toda calcada nessa ideia de cortes, porque, né, sem os cortes você não otimiza uma função de produção e por aí vai. Tem que lidar com restrições orçamentárias, e ele estava, com certeza, a par desse conjunto de conhecimentos e não simpatizava, joga ali a sua ironia. De Josué, não é possível extrair uma crítica muito direta a esses fundamentos, ou uma discussão nesse nível. O que quero dizer? Não se vê assim muito claramente nesses escritos, até a geografia, uma crítica aberta ao capitalismo, às limitações distributivas do capitalismo. Que sim, tentando responder a sua pergunta, a perspectiva mais minha, o capitalismo é muito limitado em sua capacidade distributiva, né? Em determinados estágios, os estágios que se vive atualmente, em que o aspecto financeiro tem muita predominância e influencia as decisões da economia real, né? Isso é uma questão de classe também. As decisões são tomadas com um intuito voltadas aos interesses prioritários de classes rentistas. Então, o potencial distributivo que se poderia ter mediante as políticas corretivas, sei lá, social-democratas, pelo menos, são pensadas para fazer essa devolução do que, de alguma maneira, é tirado e concentrado, e aí você desconcentraria, né? Agora, ele defende que, no caso da democratização do acesso aos alimentos, você teria de fazer políticas agrárias, de reformas agrárias. Então, essa vai ser, inclusive, a grande linha de atuação dele nos anos 50, né? Pela experiência que ele teve com a FAO, que foi, acho que, o primeiro brasileiro a presidir a FAO, o comitê. Não me lembro o cargo agora, mas ele foi o presidente da FAO, acho que o Graziano, muito mais recentemente, que também assumiu, o outro brasileiro. E pela experiência como deputado federal, eleito 2 vezes por Pernambuco,
uma experiência da contato, convívio com os problemas da fome em nível mundial. Ele já chega na FAO com autoridade com projeção internacional, porque não só a geografia da fome tinha cruzado os limites do país, limites de leitores, né, de repercussão, como também ele tinha publicado a Geopolítica da Fome, que é uma extensão para a discussão do problema mundial da fome, num mundo em que se tornava cada vez mais abastado. Estava resolvendo os problemas, né, que os problemas econômicos, os problemas de produção, técnicos, que justificavam ainda um recurso ao malthusianismo. Então, ele, até em dados momentos do livro, ele enfatiza essa crítica do Geopolítica da Fome ao neo-malthusianismo, que ameaçava voltar, né? É um livro muito importante, né, porque ele subsidia, nos mesmos anos 50, que a outra corrente de pensamento importante, eu vou chamar aqui, por conveniência, de terceiro mundismo, né? Ele subsidia esse pensamento terceiro mundista, que defende soluções nesse sentido democratizantes, que democratizassem, né, o acesso a alimentos, a alimentação das pessoas. Sem isso, de fato, não há nada que se aproxime de uma intenção socialista ou social-democrata progressista mais à esquerda. Eu diria até, isso é um acréscimo meu, isso é uma realidade muito nordestina aqui. Eu sou do Recife, mas também, como Josué, é uma mera coincidência, eu sou filho de um paraibano da região mais seca, né, do Cariri paraibano, e minha mãe é da Zona da Mata de Pernambuco, né? Assim, se você não socializa, ou se você não universaliza o acesso à água, as pessoas consomem uma água que pagam pelo consumo de água, e pagam caro, né? Um dos intentos mais básicos da democratização, né? E aí se coloca a água e a alimentação, né? Esses são aspectos que foram simplesmente negligenciados no nosso desenvolvimento. O N não cabe aqui entrar na discussão deles, mas eles foram, e você tem um país que qual a nossa porcentagem de domicílios com saneamento pleno, nem isso não faculta que você não bebe água da torneira, o que é uma realidade em muitos países. Nunca houve um esforço de verdade para que isso fosse alcançado no país. A água que consumimos, a água é essa coisa tão banal, né? É muito cara. Então, garantir a alimentação da população sempre foi assim, algo que acabava ficando no âmbito das políticas de melhoria do salário, calculado em termos, compreende? Quer dizer, calculado em termos monetários que possibilitariam comprar mercadorias. Então, você assume mesmo que essa perspectiva não é nem minha aqui, eu estou colocando uma ideia do Zé Raimundo Souza Ribeiro Júnior, da Geografia da USP, fez um trabalho excelente sobre as escalas de segurança alimentar, em que ele chama a atenção para que as medidas sempre terminam numa questão muito monetarizada, né? Você, de fato, mercantilizou o alimento e calcula as deficiências. Qualquer inspiração, qualquer base da política de cálculo o quanto eu posso adquirir de alimentos. Nunca se pensou em nada que fugisse desse esquema, né? Que possibilitasse as pessoas produzir os seus próprios, parte da população produzir, não é que todos vão fazer isso, claro, mas parte da população continuasse a produzir os seus próprios alimentos. Aí se intercruzam as dificuldades encontradas por outras políticas, particularmente a agrária, né, no Brasil. Esse foi o fronte onde ele se meteu como deputado.
Então, assim, as perspectivas de democratização, para mim, depois de ter passado um tempo aqui tão próximo de Josué, elas são mediadas agora por essas questões mais fundamentais. É um autor que me fez voltar ao fundamental mesmo, que é uma mensagem de Marx, que por sua vez não era um autor da preferência de Josué, né? Não se pode dizer que era comunista, assim como nesse sentido. Ele nunca foi. Né? PTB, quando jovem, escreveu lá 2, 3 artigos para o jornal da ANL, nos anos 30. Né? Mas a perspectiva dele era outra, era de um certo humanismo, uma certa simpatia das correntes mais progressistas da igreja, não mais que isso. É um centro aí, né? Trabalhista, mas ele se aproxima da perspectiva. Você tem que saber como o trabalhador come, como o operário come, isso é o básico. Como essas pessoas vivem. Como elas reproduzem a sua força de trabalho. Então, volta aos fundamentos nesse sentido. Né? E nos fundamentos dessa democratização pelo lado né, das condições materiais está, né, resolver essas questões que me parecem as mais urgentes. Né? É isso. E você, com esse resgate, como você falou agora, de ir para algo mais básico, assim, mais elementar da vida humana, você o que você vai fazer agora? Tem algum livro em mente? Que esse conhecimento de Josué de Castro, como é que você vai trabalhar? André, no momento, o que eu tenho feito, assim, em termos, gerei a partir do pós-doutorado, né, que eu fiz no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, orientado, supervisionado pelo meu querido amigo, nosso professor Alexandre Barbosa. Eu escrevi um relatório, ao longo, dei umas aulas, né? Fazia parte da programação, publiquei uns artigos com temas paralelos ou próximos. Só que o que eu tenho tentado fazer no momento, como docente de cursos de graduação, eu ensino regularmente uma cadeira optativa que se chama Formação Econômica do Nordeste. E aí incluí a, a leitura de Josué de Castro, programada, né, de trechos. A gente faz um portfólio com textos diferentes e os alunos apresentam seminários, enfim. Tenho feito um trabalho de um pouco de formiguinha de divulgação das ideias dele. Que isso vai resultar, né? Eu espero ter fôlego para compilar de alguma forma até essa experiência, né? Quero refletir mais sobre ela, que por 1 ou 2 semestres mais, refletir como tem conversar com meus camaradas aqui da pedagogia, para refletir um pouco sobre essa experiência de trazer à luz um autor que andava esquecido e que faz uma crítica muito contundente com os meios dele, mas sem entrar no mérito, como disse, epistemológico da economia, mas faz uma crítica muito séria à economia, a essa visão economicista das coisas. Né? Então, ele tem, e ajuda, e claro que ele faz um contraponto a visões muito idílicas do Nordeste. Aí, claro que à frente está a visão do próprio Freire, né? Que coloca aquele famoso o Nordeste açucarado. Claro, Freire também era um crítico do regime de usina, né? Da degradação do meio ambiente. O livro pode ser entendido assim. Me refiro ao livro que tem esse nome mesmo, Nordeste, né? Aspectos da vida da cana sobre a vida, a paisagem, enorme subtítulo, bem ao gosto, né, do sábio lá de Apipucos, um autor polêmico.
Então, isso tem produzido assim, um resultado muito satisfatório. Os alunos ficam impressionados com a potência do texto de Castro, né? Um estilo que diverge muito desse estilo mais insípido de outros textos, sabe? Texto vivo mesmo. Eu acho que isso marcou muito, imagino eu, a leitura das gerações que conviveram mais proximamente, né? Tiveram mais próximas, cronologicamente, dele e tal. Isso é uma parte. Há um outro intento, que é o de alguma maneira, isso eu discuti umas vezes com Alexandre, mas não foi adiante, e vamos colocar na conta da pandemia, porque foi mesmo, aí interrompeu os contatos, as viagens eventuais, mas havia um projeto, uma ideia que foi discutida de tentar republicar um dos livros de Josué. Isso envolve N variáveis, tá? Toda a questão dos direitos. Tá? Eu nem sei, lhe confesso, como está a filha dele viva, né? Que foi a que cuidou da memória dele, a Ana Maria Castro, que é uma professora titular da Federal do Rio. Ela estava já com certa idade e com a saúde, né? Não muito perfeita, não com a saúde tanto abalada. E mais recentemente eu já não tive notícia. O livro em questão seria Documentário do Nordeste, que é um livro que ele lançou em 1937, nessa onda, nessa bossa de então, dos debates sobre o Nordeste. Né? O Freire lançou em 36, 37 também, acho, o Nordeste dele. O Jaci de Menezes lançou na mesma coleção Documentos Brasileiros, não foi da Zé Olímpio. Né? O Freire, então, dirigia a coleção Documentos Brasileiros, que publicou o Sérgio Buarque, aquela edição clássica do Sérgio Buarque, que tem uma palmeira, né, aquela amarelinha. Aqui na biblioteca, assim, é a brasiliana e da Companhia Editora Nacional e a Documentos Brasileiros da Zé Olímpio. Todo mundo, como se diz, todo mundo publicou por ali. O próprio Josué, né, republicou um dos livros dele. Então, o Jaci de Menezes publicou o outro Nordeste, que era o Nordeste Seco, o Nordeste Semiárido, e ele publica modestamente em outros canais, não me lembro qual foi a primeira editora, mas ele acabou relançando nessa coleção da Brasiliense, nos anos 50, nos anos 60, o Documentário do Nordeste, que é uma coleção de pequenos escritos. Mas tem escritos preciosos. Tem o Ciclo do Caranguejo, tem o Problema dos Mucambos, é um escrito sobre a contribuição africana à culinária brasileira, do ponto de vista nutricional. Nesse documentário, ele também reproduz a pesquisa com os operários do Recife. Né? Tem uns contos, um livro muito é um livro ilustrado com uns bicos de pena, é um primor. É um livro que tem muito a cara do IEB. Eu queria ver esse livro publicado pelo IEB, com um prefácio legal de Alexandre, um pós-fácio do Dimas, enfim, ou com outras pessoas aí que a gente possa convidá-la. Aí vamos guardar esse projeto bem guardadinho, em um lugar legal, né? Visível, arejado e visível, e voltar a ele daqui a um tempo. Né? Acho que, assim, no momento são essas duas frentes aí que eu abri. Estou partindo para outros temas, né? Sem abandonar completamente Josué, mas eu estou partindo para outras discussões nesse campo aí, essa relação entre economia e alimentação. Maravilha. Então, isso já nos garante pauta para novas conversas muito em breve. André, eu te agradeço demais pela disponibilidade. Você que enfrentou, entre tudo, até o sinal de internet tentando cair, derrubar a gente, mas enfrentamos e ele se estabilizou. Pois é. Né? Muito Nos deu um obrigado. respiro aí. Nos deu um respiro.
Eu queria fazer só uma última colocação, não sei se há tempo, mas se você Sim, me permite. temos sim. Que isso é num tom mais assim, eu acho que há um livro de Josué que é muito pouco conhecido, fora os especialistas, né? A professora Vanderly aí elogia muito a professora Vanderly que é da geografia, mas né, é do quadro do IEB. Ela sempre levanta esse para mim é um dos melhores livros como texto de Josué de Castro, que é Fatores. Ele se origina de uma tese que ele apresentou para assumir uma cátedra de geografia na Universidade do Distrito Federal, que é Fatores de Localização da Cidade do Recife. Depois ele republica como Recife, um ensaio de geografia humana. O livro é um convite a conhecer o Recife, né? Então, eu acho que há N maneiras de se ler, há diversos livros que apresentam o Recife, principalmente para quem não conhece, né? Mas, para o leitor interessado que ainda não esteve no Recife, pretende vir, eu aconselho fortemente esse livro, né? Em qualquer uma dessas versões. Eu posso depois passo para você e você divulga aí pelos seus meios onde ele pode ser encontrado, mas é um livro que apresenta o Recife de uma perspectiva assim a mais generosa possível, né? Um texto que, apesar de técnico, é convidativo. Você fica eu acho que o bom leitor ficará com mais vontade de conhecer o Recife. Nisso eu passei um pouco do superlativismo pernambucano, não é? Aquela coisa de dizer que o Recife é isso, é aquilo. Né? Que os rios se juntam para criar o mar. Os rios se juntam para criar o Mar Atlântico, o Capibaribe e o Beberibe. Né? É isso aí. Ai, que maravilha. Obrigado, André.